Segunda Crônicas 25. O reinado de Amazias. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não, porém, com inteireza de coração. Uma vez confirmado o reino nas suas mãos, matou os seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Porém, os filhos deles não matou, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais, cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Amazias vence os edomitas. Amazias congregou a Judá e o pôs, segundo as suas famílias, sob chefes de 1.000 e chefes de 100, por todo o Judá e Benjamim, contou-os de 20 anos para cima e achou 300.000 escolhidos, capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também tomou de Israel soldo 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Porém, certo homem de Deus veio a ele, dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só, age e sê forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu-lhes o homem de Deus: mas muito do que isso pode dar-te o Senhor. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que voltasse para casa, pelo que muito se acendeu a ira deles contra Judá, e voltaram para casa ardendo em ira. Animou-se Amazias e, conduzindo o seu povo, foi-se ao vale do Sal, onde feriu 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os trouxeram ao cimo de um penhasco, de onde os precipitaram, de modo que todos foram esmigalhados. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira, para que não fossem com ele à peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, feriram deles 3.000 e fizeram grande despojo. Deus repreende Amazias por ser este idólatra. Vindo Amazias da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscastes deuses que a seu povo não livraram das suas mãos? Enquanto lhe falava o profeta, disse-lhe o rei: acaso te pusemos por conselheiro do rei? Para com isso, por que teríamos de ferir-te? Então parou o profeta, mas disse: sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não deste ouvidos ao meu conselho. Amazias derrotado por Jeoás. Então Amazias, rei de Judá, tomou conselho e enviou mensageiros a Jeoás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, meçamos armas. Porém Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: eis que feri os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu para te gloriares. Agora fica em casa, porque provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo. Mas Amazias não quis atendê-lo, porque isto vinha de Deus, para entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas.
Subiu então Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e mediram armas em Bet-Semes, que pertence a Judá. Judá foi derrotado por Israel e fugiu cada um para sua casa, e Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Jeoás, filho de Jeoacás, em Bet-Semes, levou-o a Jerusalém, cujo muro ele rompeu desde a porta de Efraim até a porta de Esquina, 400 côvados. Tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que acharam na casa de Deus, como Obed-edom e os tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. A morte de Amazias, de Judá. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Ora, os mais atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel? Depois que Amazias deixou de seguir ao Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis. Porém, enviaram após ele homens até Laquis e o mataram ali. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi. 2 Crônicas 26. O reinado de Uzias. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. Pôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou ao Senhor Deus e os fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate e de Jabné e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod, e entre os filisteus Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. Os meunitas deram presente a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maceias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que fazia a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhe Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens, peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Uzias é atacado de lepra, mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressores contra o Senhor, seu Deus,
porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filho de Arão, que são consagrados para este mister, sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar o incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu da testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram: ele é leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar.